Boa noite, parteiras! Seguimos aqui no nosso seminário Mãos Escritas, agora nossa segunda palestra do dia com Maíra Calvetti. Então eu espero que todo mundo que estava na live com Carol volte para essa live, porque a gente vai falar com essa parteira incrível que é Maíra, né? Lembrando que nós estamos no seminário Mãos Escritas, a gente começou ontem. Comigo, Heloísa Lessa, foi incrível os ensinamentos. Ainda tá aqui essa live, viu? Amanhã ela já vai pro nosso blog do Seminário Mãos Escritas. Por isso é tão importante você se cadastrar, para você ter acesso. Só quem se cadastrar vai ter acesso a esse blog, né? Então a live agora de hoje, de manhã não. A live que eu acabei de fazer com a Carol, ela tá salva aqui. Também vai pro blog depois de 24 horas. E a live com a Maíra. Maíra, meu Deus, vou precisar saber falar certo, Maíra, esse nome seu. Meu Deus do céu, olha só. E aí, enfim, amanhã a gente vai ter a primeira palestra de amanhã às 20 horas vai ser com Anne Margolis, que é parteira lá nos Estados Unidos, ela é uma midwife. E depois a gente vai ter a palestra com o Jorge Kuma em seguida. Então são 2 lives por dia, uma em sequência da outra, tá? Então eu fecho a live porque não dá pra gente ficar aqui, o Instagram derruba e tal, então a gente começou uma nova live, né? Lembrando que depois disso vai ter os 3 dias do mini curso do empreendedorismo para enfermeira obstétrica. No último dia a gente vai liberar o certificado, então é importante que você esteja no último dia para pegar a senha ali, para você baixar o seu certificado do seminário Mãos Escritas, tá bom? Então vamos lá, eu vou chamar aqui a Maíra pra gente não perder tempo, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Gostaram da live com a Carol? Ai, foi muito legal. E agora eu chamei Maíra aqui, Maíra me aceita. Pra gente começar a nossa live. Tá aqui, muito bem. Entrei. Gente, a Maíra tá loira também. Gente, Maíra, muda, né? é Maíra, né? Maíra. Aff, ontem eu paguei o maior bafão. Eu falei Maíra, daí a Elô falou assim, não é Maíra, é Maíra. Elô, conheço de longa data. Antiga aqui. Já foi incrível, foi um chororô. Olha, Maíra, foi um chororô. Eu chorei, ela chorou, foi um negócio assim louco, mas foi muito delicioso. Nossa, a live foi muito deliciosa. Todas as lives estão muito deliciosas. E a neném dormiu? Tua neném? Dormiu, finalmente tá aqui. Ela quis dormir do meu lado. Olha aqui. Oh, meu Deus, que gostosa. Quero ficar com você do ladinho. Que linda, Então, que linda. Fica aqui Então, Maíra, seja bem-vinda, viu, ao nosso seminário. A gente está falando aqui exclusivamente para enfermeiras obstetras. Quem não é enfermeira obstetra, obstetriz, vai ser, tá querendo ser, tá no caminho, né? E eu te chamei para cá para você compartilhar a sua experiência. O nome do seminário chama Mãos Escritas, porque uma vez eu li num livro de uma parteira tradicional, ela dizendo que quando Deus fez ela, ele já fez ela com as mãos escritas para os partos, como um grande chamado mesmo, sabe? E eu queria, assim, que você falasse para mim, já se apresentando, né? Quando foi que você percebeu que as suas mãos eram escritas para os partos? Boa pergunta essa, hein? É muito louco, assim, né? Porque muitas parteiras que eu conversei, que eu já entrevistei, né? Muitas falam que a gente não escolhe ser parteira, né? É um chamado, né? Muito profundo, assim. Quando a gente vê, a gente está no caminho da parteria. Então, a gente é escolhida, né? Pela vida. Uhum. Por Deus, enfim, no que, né, cada um acredita. Então, é um chamado muito profundo, assim, né? Que tem que vir do coração mesmo. A gente está lidando, né? Entre os mundos, entre a vida e a morte, assim, né? E meu chamado, assim, para ser parteira, para atender parto, ele veio desde que eu era muito pequena. Que eu era menor que minha filha. Sim, minha filha tem 6 anos agora, a Ayla, né? E a minha mãe, ela é enfermeira. Né? A história, né, alguns já devem ter escutado falar, quem está escutando, mas tem muito a ver com o meu início, né? Foi esse caminho iniciático aí, foi
foi a partir da minha própria família, né? Minha mãe teve 5 filhas, então pariu 5 filhas de parto natural, todas mulheres. E meu pai, ele é médico de uma linha mais natural, assim. E na época que ela engravidou da minha irmã mais velha, estava saindo os primeiros livros, né? Era outra realidade. Eram livros, até chegar o livro, até chegar a informação. Mas era talvez o auge da medicalização, né? 81. Sim. E aí ela leu, chegou nas mãos dela o livro do Michel Audin, do Parciornik, né? Que é aprendendo, né, o parto de cócoras, aprendendo a viver com os índios, e do Le Boyer. Então, são os 3 livros mais antigos, assim, né? Que é o Nascer Sorrindo. E ela também passou pela faculdade, passou pela obstetrícia e viu, né, toda essa violência obstétrica, o berçário, o bebê ser separado da mãe. E aí, quando ela juntou essas informações, ela falou assim, nossa, não é isso que eu quero passar. Não é essa experiência de parto que eu quero passar, não quero de jeito nenhum ser separada da minha filha. Ela teve um parto em casa, planejado. Né? Foi o primeiro dela? Primeiro dela, Tá. Foi contra tudo, né? Nossa. Imagina, era completamente, ela teve que se esconder para fazer aquilo, com colegas, com, né? Era um colega do meu pai que era médico, uma colega dela que era enfermeira e fez a equipe. Hoje ela fala, nossa, vontade de parir tudo de novo para poder chamar uma equipe para cuidar, né, da gente. Porque ali estava parindo, era, né, responsável pelo parto, tudo junto, assim. Então, eu nasci em casa também, eu sou a terceira. Então, eu nasci em casa, tinha minhas 2 avós. Então, meu parto, minha mãe conta com bastante emoção, assim, e ela sempre contou dos partos. E eu sempre tive muita curiosidade, assim, eu era mais curiosa, né, de saber como é que tinham sido os partos, como é que tinha sido o meu parto, cada detalhe que ela sentiu. E ela sempre falava de forma muito positiva. E eu nem sabia que parto tinha dor, ela nunca falou que doía. Olha só. Só fala assim, nossa, é muito, né, maravilhoso, muito importante para o bebê nascer, vir pro colo da mãe, esperar o cordão parar de pulsar, né? O cordão tem o tamanho perfeito para chegar no colo da mãe. Isso era a historinha para dormir, assim, né? Olha, e você é encantada. Eu tinha as fotos do meu parto e via, e gosto de escutar até hoje, assim, a história, né? De como é que foi, assim, o dia. E é um dia muito especial que fica marcado, né, para nossa vida para sempre, tanto para, né, para a mulher, para o companheiro, para a família que está ali junto, né, recebendo esse bebê, né, na família, a família crescendo, e para o bebê que está chegando no mundo pela primeira vez. Né? Então, para mim, isso sempre foi muito curioso. Assim, eu tinha muita curiosidade. Nossa, mas como que o bebê entra ali, cresce tão perfeito, cresce sozinho, assim, a natureza, né, faz acontecer e depois, né, quando tá pronto, sai da barriga da mãe, é um ser humano, uma nova pessoa, sai do jeito de outra pessoa. Eu imagino que se tivesse parteira, assim, eu sempre queria perguntar, nossa, mas não quero, eu quero ver um parto, eu quero acompanhar parto, só que não tinha, né? Não existia mais, assim, as parteiras tradicionais. Eu, criança, não podia entrar no hospital para ver parto, então tinha que esperar, né, passar, crescer, enfim. Daí eu fiz enfermagem, que minha mãe é enfermeira, ela falou assim, enfermeira atende parto normal. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Olha eu não quero cirurgia, quero parto normal, assim, entender os partos naturais em casa. Já tinha essa cabeça, assim, entrei na faculdade em 2004 e aí eu vim para Floripa, né? Hoje eu moro em Floripa para fazer a faculdade. E aí, logo que pude, eu entrei para acompanhar partos, né? Então tinha bastante como acadêmica de enfermagem. Como acadêmica de enfermagem, enfermagem Legal. para ser enfermeira obstetra. Legal. Tem mulheres que vão descobrir no meio do caminho, mas eu já fui com esse foco, só que eu não sabia, também era tudo novo, tinha 17 anos, né? Então era tudo muito novo para mim, assim, não sabia como é que era a realidade dos partos no Brasil. Eu entrava com com tudo que eu tinha escutado. Aquele sonho de criança, né? Tipo mundo fantasia, né? Sim, sim. E aí eu me deparei com outra realidade, né? Quando comecei a entrar nos hospitais, então logo que eu pude eu já comecei, né, a acompanhar os partos nos hospitais que tinha por aqui, de fazer estágio extra. Sei lá, terceira fase eu já estava assim, dentro do centro obstétrico acompanhando os trabalhos de parto, os partos, assim, né? E aí logo que eu pude eu já comecei a atender parto em casa, na faculdade mesmo, 2007. Comecei a acompanhar os partos em casa, acompanhava no hospital também.
e aí não parei mais, né? Então a minha Entendi. caminhada, assim, eu passei por tudo dentro da enfermagem, né? Eu gostei de várias áreas, mas meu coração sempre bateu muito forte para obstetrícia, assim, né? De Entendi. ver a vida florescer mesmo. Que é esse mistério até hoje, né? Cada parto que a gente vai, a gente não sabe como é que vai ser. Sim, Esse olhar curioso, né? Atento e ao mesmo tempo de muito respeito, assim, né? De ficar na nossa ali, não interferir nem com nenhuma ação, assim, nem com nenhuma palavra, muitas vezes, se não é necessário. Então, às vezes, o sim, menos é mais, né? Ficar quietinha ali sim. só. Esse último, eu acompanhei um parto essa semana, o último parto que eu acompanhei, ela falou assim, nossa, só de... Ela queria que eu ficasse do lado dela, mas eu sentia que eu tinha que ficar ao lado sem interferir nada, assim, né? Só a presença mesmo. Aham. Para dar esse amparo, às vezes com algumas palavras, mas só de estar ali ao lado, para ela se sentir segura para encontrar o caminho dela. Né? Porque ninguém pode encontrar o caminho pela mulher. Então, nosso papel muito é esse, assim, né? Enfim, Sim. cada parto tem os seus desafios, assim, e necessidade de cada parto. Às vezes a gente precisa quase parir junto com a mulher e às vezes a gente tem que ficar ali só quietinha, ali só na presença, né? Naquela presença amorosa, sem interferência. E Aham. para a mulher poder encontrar o caminho dela, né? Então, Sim. a minha história, se voltando um pouquinho, Sim. então, eu, eu Foi depois no de... Hanami que que você começou a atender partos? Foi no Hanamiha, Foi o 2007. Foi que eu primeiro de conheci a Yara. Floripa? Eu acompanhava com a Yara, Ah, sim. que tu falou que conhece, né? Que ela te ensinou Sim, bastante também. A Ela Yara é morava aqui minha, em a Floripa. Yara é minha, eu falo pra ela que ela é minha fada parteira. É maravilhosa. Não tem aquela pessoa que apareceu assim e falou assim: vem cá, seja parteira. Sabe É. assim, aquela coisa assim que apareceu. E, Então, nossa, ela veio aprendi pra muito, cá assim, porque com ela tem muitas amigos aqui. parteiras. Muitas Oi? parteiras que eu conheci, aprendi muito, assim, com cada uma, né? Então, eu Sim. comecei, né, aqui no parto domiciliar e depois eu acompanhava parto no hospital também, que era uma coisa bem nova também na época que eu comecei a acompanhar. Enfermeira obstetra atendendo o parto hospitalar de forma autônoma, né? Então, Entendi. Quando você começou a atender parto hospitalar, a mulher te contrata de maneira isso. autônoma. Você vai no hospital e lá você é responsável técnica pelo parto, você, sei lá, para o menino, sutura, nananã, ou não? Ainda não. Ainda não. Tá. É uma luta ainda que a gente precisa vencer, viu? Porque em Sim. muitos lugares do mundo é assim, né? É. Mas quando eu comecei nem existia isso assim aqui ainda, né? Em Floripa pelo menos. Então era Sim. começando esse caminho, né? Novo. Uhum. Então, aí depois eu trabalhei em Floripa um tempo, depois eu morei fora, né? Daí eu morei nos Estados Unidos 2 anos Uhum. e depois eu fiz a viagem do parto pelo mundo, né? Foi 9 meses viajando, pesquisando sobre parto. Nossa, que E legal. Como que surgiu isso assim? Como que foi? Ai, que delícia. Nossa, eu super acompanhei. é, Aham, eu viajei muito, daí eu voltei e aí eu comecei essa equipe, o Ama Nascer, só para fechar a história. A gente pode aham, entrando nos detalhes. aham. E aí tem essa equipe de parteiras aqui, né? Enfermeiras obstetras e parteiras aqui em Floripa. Tive minha filha também, tá com 6 anos e meio. Aí fiquei na ilha. Não Que fiquei legal. viajando. Agora, quando a gente tem filho, a gente tem que dar uma sentada, né? É, a Às gente vezes, tem. tem famílias que vão viajar, mas eu sentia que tinha que. Esse era o meu momento de vida, né? Mas Entendi. então, sempre foi muito. Eu sempre fui muito curiosa, assim, sabe? Sempre queria saber quais outras realidades que tinham, ainda mais quando eu conhecia que é a realidade no Brasil, né? Eu assim, gente, não é possível ser assim. Tem alguma Uhum, coisa estranha, né, nessa realidade, não é isso que eu estava esperando encontrar. E estava começando, né, o movimento pela humanização do parto, nessa época, 2007, 2008, né? aham. E, e aí eu tinha muita curiosidade, já pesquisava, estudava sobre modelos de parto em outros países e sentia que, nossa, eu preciso ajudar esse movimento a acontecer aqui no Brasil, né? Então eu tinha muita certeza, muita clareza de que
de quanta coisa que precisava evoluir ainda no parto no Brasil, né? E a gente já evoluiu muito, mas a gente tem muito caminho ainda pela frente, né? Sim. Então, quando eu morava nos Estados Unidos, eu né, conheci muitas parteiras, fui lá no The Farm, né? Ah, me No tempo conta, Pai na May. sério? Sério, você foi? Ai, que Então, top! conheci É, é, muita é, o, é, o parceira. lugar, Show. é o lugar que tem um pessoal que tem bastante filhos? Sim, tem uma comunidade, né, do lado do The Farm. Como é que é, Maíra? Como é que é? Elas não atendem só essa comunidade, é Amish Community, é uma comunidade religiosa, assim, que é uma viagem, assim, porque parece que chegou na década de 30, assim, sabe? Sério? Não, antes disso, porque lá eles, não sei como é que é hoje, mas na época que eu fui, né, era assim ainda, não tinha eletricidade, carro, era tudo carroça ainda, e eles não usam métodos para prevenir a gravidez, assim, né? Então eles têm muitos filhos. É isso que você está falando, dessa comunidade, né? Sim, Não é essa o The Farm comunidade. mesmo, as parteiras do The Farm atendem essa comunidade, atendem há muitos Ah, eu anos, entendi né? que o The Farm era tipo assim, Não é a essa casa de comunidade. parto da comunidade. Não, elas vão atender na comunidade, mas hoje em dia o The Farm tem umas cabaninhas onde mulheres de várias partes dos Estados Unidos e do mundo podem ir lá parir, né? Então, Entendi. quando eu fui, foi para fazer um curso de parteria avançada, né? Advanced Midwifery, que eles chamam. Poder conhecer a Ina May, a Pamela, todas as parteiras que fizeram esse movimento lá, né? Nossa, que Que legal. lá são grandes E, pioneiras desse e foi movimento lá muito nos Estados Unidos. tempo? Tem um filme maravilhoso do Dinah May. Hum? Foi muito tempo. Você ficou muito tempo lá no estágio? O estágio muito tempo? Não, fiquei 10 dias, né? Ah, tá. Um curso avançado, assim. Porque senão teria Tá. que ficar um ano, não tem porque eu não conseguia ficar lá, assim, naquela época, morar com elas, né? Por mais tempo, assim. Entendi. E, e aí lá eu conheci, nos Estados Unidos também eu conheci a Ana Paula Markel, que é uma doula Uhum. brasileira até, que mora lá em Los Angeles. Eu conheci a Nauli, inclusive, lá em Los Angeles, que ela não morava no Brasil ainda. Aí Sim, quando ela foi morar no Brasil, a gente começou também a trabalhar junto, depois que eu voltei desse rolê todo, né? E, entendi. e aí eu tava morando já fora, né? E eu tava sentindo já vontade de voltar, né, a exercer uma parteria, né? Que lá eu tava mais pesquisando, trabalhando em outras coisas. Mas nunca parei minha curiosidade de pesquisa sobre parto. Visitei vários hospitais, casas de parto, lá nos Estados Unidos também, né? E, e aí me veio uma inspiração, assim, de fazer esse projeto Parto pelo Mundo. Assim, ó, já estou morando fora, né? Juntei esse dinheirinho aqui que dá para dar uma viajada, né? Viajar e aquele sonho de vida, assim, né? De viajar o mundo. E aí eu estava escutando um DVD que passava na época, que é o Playing for Change. Não sei se já escutou falar. Songs Around the World é o nome. Então, Uhum. falar de várias. Enfim, era um DVD na época, assim, mas tem no YouTube, né? Que é artistas de várias partes do mundo cantando a mesma música. Eu assim, nossa, olha que maravilhoso, é isso, assim, né? Daí me veio esse nome, Parto pelo Mundo. Porque eu, né, só viajar o mundo parecia que não ia me completar, sabe? Porque naturalmente, como eu sou muito curiosa, eu ia atrás, ia pesquisar, ia querer entrevistar as pessoas. Então, mas por que eu não faço isso e compartilho, né? Em vez de fazer só Uhum. para mim, de ir pesquisando, posso levar uma câmera. Nunca tinha filmado na vida, né? Não Uhum. sabia nada disso. Mas aí foi explorando, né? Fui explorando tudo isso. Fiz um roteirinho, comprei uma câmera, aprendi mais ou menos a filmar e foi bem amador, assim, amadora, né? A viagem, a filmagem. Eu assim, vou filmar, depois eu vejo o que eu faço com isso, assim, se eu compartilho em mini vídeos, enfim. E aí no meio da Entendi. viagem veio esse convite, uma amiga de um conhecido, né? Era
uma das donas ali da GNT, de uma produtora da GNT. E aí eles falaram assim, não, a gente quer esse projeto para passar na GNT, vamos mandar uma proposta e tal. A gente fez isso durante a viagem, no final da viagem, né? Mas a gente já tinha feito toda a viagem filmado daquele jeito nosso. Nossa. Eu e meu ex-marido, né? Uhum. Que fizemos essa viagem. Uhum. E aí a gente voltou e já fechou com a produtora de fazer aí essa série, né? Do Parto pelo Mundo. Então, Sim. Parto pelo Mundo, a gente... tu queria que eu falasse um pouquinho disso, né? Eu tô falando aqui, Sim. qualquer coisa eu tô me Sim, claro, eu vou claro. viajando já. É muito legal, porque assim, aqui a gente viu ontem o cenário, né, da Elô, que foi pioneira no Rio, que já passou por vários perrengues, que tem 38 anos de parteria, né? Eu falei também um pouco da minha trajetória também, você está falando da tua, e é legal a gente saber como funciona, porque assim, as parteiras, né, parteiras, eu acredito que você viu muitas parteiras também que são habilitadas e treinadas, né, que são midwives e tal, que aqui são as enfermeiras obstetras e obstetrizes, e também viu, conversou com parteiras tradicionais, né? Uhum. Então, assim, parece assim que as parteiras são mundo assim, e as parteiras são aqueles candeirozinhos que nem a Yara fala, sabe? Uns candeeiros assim ao longo do mundo, assim, transformando os nascimentos, transformando o mundo, né? Algo assim que existe há muito tempo, né? Eu acredito que desde o início do mundo, assim, tinha aquelas mulheres que tinham habilidades para pegar os meninos, né? Para parar os meninos e tal. Então é algo muito forte, né? Saber que nós estamos dentro dessa, vamos dizer, de uma tradição de algo tão bonito, né? Que é ajudar, como você mesma disse, estar ali entre a vida e a morte, entre os dois mundos, intrauterino, extrauterino, é algo muito mágico. E eu tenho muita curiosidade de saber como é nos outros cantos, porque, né, olhando esse mapa, os candeirozinhos ligados, né, eu queria saber, assim, o que te chamou mais atenção, assim, que você, uma coisa que você viveu, assim, uma experiência que você viveu na viagem e que te ficou, assim, sabe, martelando na tua cabeça, tipo, meu Deus, como assim? Algo que te chamou mais atenção, assim, lá quando você fez o Parto pelo Mundo. Então, foram muitas coisas, né? Realmente, a parteria, eu falo da parteria porque, na verdade, eu incluo, né, as várias linhas de parteria. Sim. Né? Eu me considero uma parteira profissional, né? Eu sou enfermeira obstetra, tem a obstetriz aqui no Brasil, tem a parteira tradicional, né? Nos Estados Unidos também tem essas três, né? Nurse Midwife, Midwife and Direct Entry Midwife, que é a parteira de entrada direta, que é uma coisa que a gente não tem, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Então tem várias linhas de parteria, várias linhas de formação, e eu podia conhecer todos os tipos de parteiras, né? Uhum. De várias culturas diferentes. Então, desde que o mundo é mundo, desde que nós começamos a andar sobre duas pernas, né? Você acredita que desde aí as mulheres, né? As fêmeas, as mulheres, que a gente foi evoluindo, né? A gente começou a precisar da ajuda de outra mulher mais experiente, né? Para ter nosso bebê, porque começou a ser um pouquinho mais desafiador parir. Né? Até alguns animais, algumas outras animais mamíferos têm, né, uma outra que a gente chama de parteira, uma outra mamífera, né, da mesma espécie, sei lá, uma macaca ou golfinho, né? Geralmente tem um golfinho fêmea ali junto, olha, dando esse amparo. E quando a gente começou a caminhar, né, diz que a nossa pelve estreitou e o nosso cérebro crescendo, né, os nossos bebês começaram a ter que nascer também um pouco prematuros, comparado com outros mamíferos, né? Tu vê ali o bezerrinho nasce, né, cai no chão ali, né, a vaca começa a lamber, daqui a pouco já começa a caminhar, né? Depois de um tempinho já começa a caminhar. O nosso bebê vai caminhar depois de 1 ano de vida, vai começar a engatinhar ali com uns 9 meses de vida. Né? Então, chora à noite, chora, quer mamar. Quer ficar grudadinho, né? Vocês esqueceram de fazer um canguru ali. De repente vai começar a nascer um canguru na gente ainda, parte da evolução.
Então, Verdade. a parteria é uma profissão muito antiga, assim, né? E as mulheres, e esse conhecimento é passando de geração em geração. É isso, talvez nós, desde pequenas, se a gente já se sentisse chamado, já ia acompanhando essa parteira e aprendendo com a parteira, né? E, e hoje em dia a gente, né, tem a oportunidade de entrar direto numa formação, mas é muito importante, assim, eu sinto, sabe, resgatar toda essa sabedoria milenar, todo esse conhecimento, né, das mulheres passadas de geração em geração. Então, hoje a gente pode unir o melhor dos dois mundos mesmo, né? Uhum. E que é a ciência junto com esse conhecimento milenar tradicional que tem muito valor, né? Eu acho que é o calor, assim, da nossa profissão mesmo, né? Que não é só técnico. E durante a viagem foi muito interessante, assim, que eu pude ir para países desenvolvidos, né? Então, falar um pouquinho da Europa, assim, então fui para a Europa, depois fui ali para, só passei ali por Emirados Árabes, fui meio que fazendo essa rota, né? Saí, morava nos Estados Unidos, fui para a Europa, daí da Europa, né, passei ali pelos Emirados Árabes, daí fui para Austrália, Nova Zelândia, aí fui para Indonésia, para Bali, aí fui pro Tibete, Nepal, Butão, Tailândia, Camboja, Vietnã, daí fui pro Japão, depois voltei pros Estados Unidos. E depois vim pro Brasil, fui pro Peru, daí isso eu nem estava no Parto pelo Mundo, que eu continuei um pouco depois aqui. Aham, aham. Então, na Europa, assim, tem essa. A, cada país tem o seu nome, assim, né? Mas tem essa profissão da parteira profissional, né? Muito, muito reconhecida. Então, na Europa, assim, de uma forma geral, quem presta assistência, né? Quem dá assistência na gestação de risco habitual, o parto e o pós-parto, são essas parteiras profissionais, né? As midwives Uhum, ou obstetriz aqui no Brasil, ou as enfermeiras obstetras nos hospitais. Então uhum. existem nessas, tanto a midwife quanto a enfermeira obstetra. E na Alemanha, né, eu visitei muitas casas de parto maravilhosas, assim, que eu falei assim, meu Deus, isso existe. Vontade de trazer para o Brasil, assim, muito aconchegante, né, de Nossa. madeira, aquele quarto aconchegante, a cama de casal. E eu visitei várias casas de parto, fiquei em casa de parteira também na Alemanha. E eu conheci uma brasileira que tinha tido parto lá também. E ela falou que não tinha noção, assim, né? Ela disse que. Então, eu aprendi muito com as entrevistas mesmo, né? Porque não fiquei tempo suficiente em cada lugar para realmente vivenciar o modelo, né, de parto, modelo obstétrico, o funcionamento no dia a dia. Então, foi fazendo Sim. essas entrevistas, assim. Essa brasileira falou assim que. Nem sei como é que eu cheguei, ela foi através das parteiras, tem uma brasileira que pariu aqui há um mês e tal. Daí eu fui na casa dela, ela falou que ficou impressionada, assim, como eles dão todo o incentivo, informação para ti ter o parto natural. Então, ao contrário, né? Aqui no Brasil, o pré-natal, né, é um fator de risco, digamos assim, para fazer uma cesárea. Né? Tem pesquisas mostrando isso, assim, que as mulheres começam querendo parto normal e no final, né, optam pela cesárea. E lá é o contrário, assim, essa brasileira falando que, né, eles super incentivam a fazer o grupo de... E aí, se tu não fez ainda, porque daí eles têm tudo no cadastro, se não fez, aí eles vão ficar ligando assim, aí, já vão fazer, tem de final de semana, tem de tal dia, para a mulher poder ter essa informação para tomar Olha isso. uma decisão consciente. Então, lá na Alemanha tinha essa opção de ter em casa de parto, tem um hospital primário, né? Sempre com as enfermeiras obstetras ou parteiras. E Aham. parto em casa também. Tava difícil já o parto em casa lá na época. Assim, os planos de saúde não estavam incentivando e precisa ter um, um seguro profissional que era muito caro para conseguir atender parto em casa, era quase insustentável, assim. Então, sei que elas estavam Nossa. nessa luta lá na época e ainda estão. E,
E aí na Holanda também eu já tinha ido lá, e aí fiquei nessa casa dessa parteira que eu tinha ficado maravilhosa também. Então na Holanda tem assim algo bem especial, porque lá nunca deixou de ter parto em casa, né? Eu acho que foi tanto que é o país desenvolvido que tem o maior índice de parto em casa, apesar de ter caído muito, né, de 70 para cá, em torno de 20%, né? E é bem alto para um país desenvolvido. Nenhum outro país tem perto disso, assim. A Nova Zelândia, que também tem o parto domiciliar dentro do sistema público de saúde deles, é em torno de 6, 7% o parto Nossa, domiciliar. mas o da Holanda é muito, né? É É bastante. 20%, mas antes era 40% ali na década de 70, por Uau, exemplo. Né? uau. Então, lá nunca deixou de existir, de ter parto em casa, e nunca deixou de existir as midwives, as parteiras. Então, das parteiras tradicionais, elas foi uma das primeiras escolas de midwifery, né, no mundo, foi lá na Holanda. Então, de Uhum, profissionalizar a profissão. E, e também na história ela tem, né, que foi uma das primeiras profissões. Então, a parteira já começou a ser contratada pelo município para ser uma parteira, né, do pública, assim, digamos assim, do município, né, que o próprio governo uhum, ia pagar para dar assistência para as mulheres. Então, a história deles é bem diferente ali, né, na Holanda. E, uhum. e lá eles geralmente têm as práticas de parteiras, então, de midwives, né, não, Rebam, tentando lembrar o nome agora na Holanda que tem. É muito interessante também o nome das parteiras, né, o significado do nome em cada lugar. Tipo, Ah, aqui traz a luz, né? olha que Cada. legal. Depois tem que fazer essa pesquisa dos nomes, o que significa parteira em cada língua, assim, bem lindo. E aí Legal. lá, então, na Holanda, hoje em dia, como é que funciona? Assim, como tem muita demanda, né? Então, as parteiras são as principais cuidadoras durante a gestação, porque se entende que gestação não é uma doença, né? Na verdade, Uhum, a mulher está no momento mais saudável da sua vida, está brotando uma nova vida, está gerando uma nova vida. Então, só esse olhar já muda muita coisa, né? sim. Então, ela não precisa de um médico obstetra especializado, porque o médico obstetra ele vai cuidar das gestações que fogem da normalidade, né? Que tem Uhum, alguma doença associada, uma hipertensão, uma diabetes, algo que precisa de um cuidado especial. uhum, E as gestações de baixo risco, que é a grande maioria, vão ficar daí com as midwives. E aí elas fazem essas práticas de midwives, que geralmente umas 5, 6 parteiras nessas práticas, e elas fazem esquema de plantão, na grande maioria das vezes, assim, para os partos domiciliares. Porque a demanda é muito alta, assim, em torno de 30 partos por mês, assim. uau. Então elas fazem, ó, né, esquema de plantão, e aí quem tiver de plantão vai atender e a mulher conhece todas. E tem também algumas, na Holanda também tem uma linha de parteiras holísticas que elas chamam, elas chamam, que é um grupo meio menor, porque a Holanda tem um país pequeno, né? Então Aham, essa minha amiga parteira lá era uma parteira holística que atende daí menos partos e, e aí faz esse cuidado individual assim com a mulher, de que a mulher vai chamar essa parteira para o parto, né? Não vai ficar no esquema de plantão. E entendi. um vínculo maior, assim, há mais tempo, né, para estabelecer esse vínculo, então um cuidado mais individualizado, assim, que esse grupo de parteiras era um movimento que estava na época também, assim, não sei o quanto que se expandiu as parteiras holísticas, Uhum, mas é uma grande referência, né, o sistema de parto holandês é uma grande referência, assim, no mundo, para sim, as sim, parteiras do mundo inteiro. Então, eu sempre sim. escutava da Holanda, assim, quando eu comecei a pesquisar, quando eu entrei na faculdade, nossa, o modelo da Holanda, né, tem que estudar, entender como é que funciona, e realmente é incrível, incrível assim de ver que funciona até hoje, né? Muitas parteiras, muitas mulheres, né, optam daí pelo parto hospitalar, enfim, pela informação, muitas mulheres de outros países na Holanda, né, por isso que baixou tanto também. Mas Uhum, são as enfermeiras obstetras e as parteiras que atendem no hospital também, os partos normais. sim. Então, o médico lá e na Europa como um todo vai fazer esse papel de realmente entrar em cena quando foge da normalidade. Então, na Inglaterra também, na Inglaterra eu visitei o Michel Odan, também
A Ilô tava lá na época. Isso que eu ia te Fui na casa perguntar. dele. Como é que foi conhecer o Michel Entrevistei Teló? ele. Nossa, tua mãe deve ter ficado super feliz. Sim, minha mãe é super fã do Michel. Então foi muito legal, assim, né, de conhecer ele, conhecer a Janete Balascas também, que eu era também super fã, né? Então fiz um roteirinho, assim, com pessoas que eu preciso conhecer Nossa, durante eu essa fico viagem. imaginando o trabalhão, assim, que foi conectar, porque você sair de um país para outro, já sabendo que você ia fazer no outro país, ou não? Sim, né? É, às vezes sim. Às vezes, sim. Sim, era muita coisa. Como é que é planejar uma viagem de 9 meses, mais de É. 20 países, tudo organizadinho? E tem país que não tem informação, sabe? Né? Imagina, Nossa. Nepal, Tibete, Butão, Camboja, Tailândia, não tem na internet para procurar, sabe? Ah, onde que parto humanizado? Não existe esse termo. É outra realidade, né? Uau. Então, é bem interessante de ver os dois mundos no mesmo mundo, no mesmo ano. Então, a Inglaterra também é super inspirador, né? O modelo de parto lá, todo o movimento que aconteceu lá para mudar, né? Para transformar o modelo. Então, a Janet Velasquez trouxe bastante isso, assim, que ela participou ativamente, né? Tanto que ela tem esse livro que é o Parto Ativo, que até hoje é super atual, que não é o profissional que tem que estar ali ativo, fazendo coisas, né? A mulher que tem que estar nesse papel de ser a protagonista do parto, de ela estar ativa, né? Ela parir o seu bebê, não alguém tirar o seu bebê, né? Para ela, alguém empurrar a sua barriga ou puxar ou cortar, não, né? Então foi toda essa briga, assim. Ela falou assim que na época fazia um passeata na rua e juntava cartazes. E aí foram na frente do maior hospital lá da Inglaterra e todo mundo de cócoras. Então, é história, assim, né? E aí conseguiram, né? Pelo movimento das mulheres. Então, fala assim, as enfermeiras obstetras parteiras, doulas, né? Movimentam muito, mas tem que partir muito das mulheres. As mulheres estarem informadas, né? Resgatar esse seu protagonismo protagonismo do parto, Sim. resgatar esse poder que está dentro de cada mulher, né? Que muitas vezes foi perdido ou foi esquecido, né? Às vezes pela própria história de nascimento, própria história do seu próprio parto, do que ela escutou da sua mãe, enfim, da sociedade que a gente está inserido, né? Então, Sim. e a gente vê muito isso, assim, de as mulheres estarem realmente transformando a nossa realidade, né? Através de ver os documentários, de participar das rodas de gestantes, elas não estão aceitando mais qualquer coisa, elas têm acesso à informação para fazer com que seja diferente, pedir com que seja diferente, chegar lá com um plano de parto, não deixar intervir, se não for necessário, não saber, né, até onde que ela pode ir, assim, né, Sim. e Eu brigar costumo pelos dizer seus assim que direitos. a mulher ela estuda num ponto que ela sabe o que ela está perdendo, né? Tipo, eu não quero EPIS, eu sei o que eu estou perdendo. Tipo assim, Uhum. né? Eu sei tudo que eu não quero, né? Eu quero perder isso, eu não quero isso. Sim, né? Antigamente era assim, aquele cortezinho que vai ajudar, entendeu? A própria mulher às vezes pedia assim, não, aquele cortezinho que vai ajudar porque não tinha informação mesmo, né? E hoje em dia a gente tem muita coisa para transformar, mas muita coisa já se transformou, né? Sim, Nossa sim. realidade. Desde quando eu comecei para agora, muitas mudanças. O bebê acordou aí. Acordou, acordou. Pode dar uma Acordou, tô com uma mamadinha, se roupa sem precisar, dar é de tudo mamar aqui. live, Olha live só humanizada aqui. aqui. Você viu, né, que ela tava super rindo no áudio que eu te mandei, né? Sim, E tava fofura. louco de Era rir, minha ele me mãe, olhava e ria. gente. Mas que essa mamãe tá tirando essa mamãe? Pode ficar com a sua mamãe aí, tá tudo bem. Ai, pronto, pronto, pronto. E aí, Maíra, mas me conta, o que que te chamou mais atenção, assim, no Parque pelo Mundo? Uma coisa, assim, que você falou, meu Então, Deus. assim, o que eu tô falando, assim, ficou muito forte, assim, como que a gente pode
realmente se juntar e se movimentar para que o modelo se transforme, né, do parto e que a gente realmente esteja, não tem como querer que alguém faça, né, por nós. A gente está aqui com a informação e temos que se juntar, se unir para que essa transformação aconteça mesmo. E a gente está fazendo isso acontecer devagarinho, né, aquele trabalho de formiguinha, pouco a pouco. Então, de ir lá e conhecer essas experiências e saber como que se transformou, né, a partir de todo esse movimento é muito inspirador. Escutar a Janete Balascas falando de todo esse movimento que ela fez parte e como que realmente mudou, porque depois disso, né, até hoje na Inglaterra, todo o cuidado é feito pelas enfermeiras obstetras, midwives, e as mulheres têm essa opção de escolher onde elas vão parir, né? Então, o corpo é meu e eu decido como e onde eu vou parir. Então, hoje em dia, elas têm essa opção de ter o parto no hospital, parto no hospital primário, hospital secundário, casa de parto. Então, tem casa de parto intra-hospitalar, a maioria. Eu visitei várias coisas lá na Inglaterra também, casas de parto. Entrei no hospital. E lá tem a opção de ser o parto em casa também, né? Dentro do sistema público de saúde deles. Então, é como se fosse no posto de saúde. As enfermeiras obstetras atendem no posto de saúde. E aí elas que vão dar esse cuidado para a mulher. Então, 2 parteiras vão para a casa da mulher. Então, sem ela não precisa ir para o hospital, né, para ter essa assistência humanizada. Ela pode escolher, daí as 2 parteiras vão e tudo pago pelo NHS, que é o tipo o nosso SUS daqui, né? O Seguro Nacional de Saúde deles lá. E muito legal, assim, que depois disso também tem todo esse apoio à amamentação. Então, quantas consultas forem necessárias nas primeiras 6 semanas, assim, pós-parto, é tudo também incluso no sistema, né, pelo sistema de saúde, porque eles entendem o quanto que é importante esse apoio inicial para a amamentação realmente, né, acontecer e fluir, dar certo, quanto que a mulher precisa de apoio, quanto que isso vai prevenir, né, doenças no bebê, na criança. Então, esse olhar preventivo mesmo, né? É uma atenção primária, né? Na gestação, no parto, no pós-parto. Então, esse cuidado, assim, né? Que a gente vê assim, nossa, imagina se tivesse aqui no Brasil também. Então, eu sonho alto, assim, pra mim. É como se fosse aquela luz no fim do túnel, assim, que assim, nossa, um dia a gente pode chegar lá. Sim, né? sim. E ao mesmo tempo, assim, daí indo pro outro extremo, né, de ver de lá no Tibete, no Nepal, no Butão, assim, é um extremo bem diferente, assim, lá estava acontecendo o movimento dos partos irem para o hospital. Então ainda tinha muito parto em casa, então mortalidade muito alta, né, materna e neonatal. Então o governo estava incentivando para as mulheres irem para o hospital. Eu lembro no Nepal, até eles incentivavam, pagavam algo assim para a mulher que ia ter o parto no hospital, nesse sentido, assim. E lá estava esse movimento, é como se eu estivesse olhando assim, o movimento que aconteceu, por exemplo, no Brasil, né, de sair os partos de casa, né, ir para o hospital, e aí ser aquele terror, né, de a mulher deixar, né, a sua casa, o seu aconchego, a sua segurança para ir para o hospital sozinha, sem acompanhante, sem informação. A gente fala, tira a sua roupa, coloca aquela camisola no hospital e perde a identidade, assim, né? Olha só. Mas lá não tem parteiras treinadas, assim, nesses lugares? Então, lá no hospital que eu visitei, que é o hospital que é onde mais tem partos, assim, nascimentos, foi bem... Porque é difícil, assim, por exemplo, na Europa, de eu conseguir entrar no hospital, até eu conseguir, é todo um processo bem burocrático, né? Sim. E lá no Nepal, eu sou enfermeira obstetra do Brasil, tô fazendo esse projeto, posso entrar? Eles já deixam entrar, já deixam... Acompanhei vários partos, assim, mas é tudo naquele modelo bem convencional, sabe? Onde a mulher está deitada com as pernas para cima, não tem essa amorosidade assim, no cuidado, né? Não existe esse termo parto humanizado. Nossa. Perguntei assim para eles, não sei nem o que é isso. Tipo, é algo que ainda eles não escutaram falar. Eu tentei trazer um pouco para as enfermeiras, mas é muita intervenção, assim. Ainda é bastante violência, assim, dentro dos hospitais. Lá, né? Então,
dá uma pena, assim, porque em vez de, né, como se eu já tivesse andado um pouquinho mais e tivesse olhando a história se repetindo, Meu né? Algo que a gente Deus. está tentando mudar aqui e a história se repetindo, assim. Então eu fui lá, conversei com a enfermeira que estava à frente, assim, de todo esse movimento, né? Claro, tem todo esse movimento de melhorar, né? De diminuir a mortalidade materna, neonatal, que é um dos goals do milênio, né? Da ONU. Então, de diminuir a mortalidade, né? Então, tinha esse incentivo, mas daí esqueceu toda essa parte mais humana da assistência. Né? Então, eu perguntei para essa enfermeira que estava de frente, mas por que vocês não treinam também as parteiras, não chamam as parteiras tradicionais, né, para vir e treinar e dar essa assistência com segurança também nas vilas, porque tem muitas vilas, assim, isoladas, né, no meio das Sim. montanhas, enfim. E daí nem daria tempo de chegar uma assistência se precisasse. Então, essa é a dificuldade que eles encontram lá também, né? Entendi. E Ei, Mas aí Maíra, dava mas vontade de mostrar, assim, nossa, eu podia fazer dessa forma, né? Ou talvez ter uma casa de parto. Eu conheci uma casa de parto no Nepal que era de uma midwife inglesa. olha Só só. que, só que é tipo, daí a banheira, ela falou assim, banheiro não tem nem como oferecer banheiro, não tem nem água, entendeu? Como é que tu vai gastar água numa banheira? Uma outra realidade mesmo, assim. Ela falou que as pessoas não conhecem assim esse termo, né? Esse parto, né? Parto humanizado ou parir em outra posição, sem ser deitado de pernas para cima. Para isso, para eles isso é tecnologia, né? Então tem que ser assim. Eu lembro que eu fui, isso me marcou bastante assim também, porque eu fui para Camboja. Quando eu fui para Camboja, eu fui participar de uma ONG lá, que é de uma ONG de uma enfermeira da Austrália, né? Porque lá teve todo um regime do Khmer Vermelho na década de 90, toda a história assim do país, assim, foi bem triste, muita gente morreu, assim. E aí tem um povo muito sofrido, né? E aí eu tive a oportunidade de ir com essa ONG para as aldeias, para as vilas, assim, de Camboja. E, e lá, tipo, não tem nem banheiro, nem saneamento básico, assim, é bem casa né, folha de bananeira, né? E aí o estrado e as galinhas passando por baixo, assim, né? Outra realidade. E aí estavam começando, estavam conseguindo os transportes da casa de parto, porque eles estavam conseguindo fazer essas casas de parto, essa assistência básica de saúde, como se fosse uma unidade de saúde, né? Onde tinha os partos também. E lá nessas unidades de saúde era também esse parto bem punk, assim, né? Uma mesa de parto, né? Aquela bem convencional, mulher com as pernas para cima, o bebê nascia, já cortava o cordão. E eu acompanhei alguns partos lá, né? Eu falei, não, mas pode ser diferente, o bebê pode nascer e vir pro colo da mãe. Mas as parteiras bem rígidas, assim, sabe? Tipo, pela própria rigidez, pela Da sofrência vida, assim, né? que passaram, assim, da vida, mas é um povo muito sofrido, assim, e não tem essa coisa desse tratamento amoroso. Muito rígido, assim, muito rude. E aí, né, é uma coisa muito, né, que a gente vê, mas é difícil até de falar, assim, né? Algo nesse sentido da parteira que eu tava fazendo, que eu tava na casa dela ali fazendo, que estava me levando para as consultas, então eu fiz muitas consultas de pós-parto na vila, visitar os bebês, as mães, elas iam pesar os bebês, assim. E, e ela mesmo, ela se tornou parteira, ela falou que estava fugindo desse regime, tipo, ou eu fujo e tento sobreviver, ou fico e morro, né? E aí no meio tava indo pro campo de refugiado, e aí uma mulher grávida, daí pariu o seu bebê, e ela vendo, assim, tudo isso, mas, tipo, não tinha nem energia para ajudar o outro, assim, uma coisa, tipo, cada um salve-se quem puder, assim. E Sim. ela disse que viu esse parto acontecer e aí marcou muito ela, né? E só que a mulher não levou o bebê, né? Então ela disse que foi muito marcante, assim, é terrível, assim, né? Nem dá para acreditar que isso aconteceu, acontece, né?
E aí a mulher teve que escolher, né? Eu tento e continuo, né, tento sobreviver. E para isso eu tenho que deixar meu filho aqui. Enfim, ela contou assim, essa história toda bem tocante, né? E Eu aí quando acho chegou no campo de interessante, né? refugiados, ela começou a aprender com as parteiras de fora, com as Olha só. parteiras, que estavam ajudando os partos lá, né? Sabe o que eu acho E legal, assim? Porque assim, nós estamos, você falou que nós estamos prestando assistência num evento que une dois mundos, né? Mas eu acho assim, é algo que seja é incrível, é mágico, assim, no tanto que o parto parece que é a potência da vida. Parece não, é, né? Então, por exemplo, não tem. É engraçado, eu acho que você contando assim, eu consigo pensar assim, que em todos os lugares que você viu o parto, você via a potência de como é que aquelas pessoas viviam. Como se o parto fosse demonstração, assim, ali, no teu olho, ali, de como é a cultura daquele povo. Parece que no parto, isso. Né, às vezes, na minha realidade, que é micro, né? Que eu acompanho os casais, eu digo assim, que a gente pare como vive. Não tem como a gente querer parir de um jeito que a gente não vive, né? Então, assim, é engraçado. Por que essas mulheres são, né? Posso pensar assim, são tão rudes? Porque elas são mulheres muito sofridas, elas não têm o que comer, elas não têm o básico, elas não têm a pirâmide, é o exato. básico da pirâmide ali, né? Então, assim, como que elas vão Quando tá no desenvolver? modo de sobrevivência, tipo, não tem espaço, né, para Eu vejo isso, que assim, aqui a muitas gente tem vezes. Então, bastante. Aqui em Cuiabá a não gente tem pensa além, bastante. né? Só pensa em sobreviver. É isso, assim, eu tava falando, comecei a falar de Camboja, porque eu falei assim, nossa, já escutou falar do parto de cócoras, do banco de cócoras? E ela nunca tinha escutado falar. E eles fazem tudo de cócoras, né? E aí eu mostrei, sabe, tem um banquinho de cócoras, quem sabe daria para colocar ali na sala, né? Eu disse, mas será? O chão tá muito sujo, né? Como é que vai, né? Faria de cócoras, outras pessoas nem, né, conseguiam cogitar a possibilidade de outra posição, assim. E aí a gente mandou fazer um banco de cócoras. Eu disse, vamos mostrar que a gente consegue falar. Eu mostrei uma foto ali, a gente foi ali no marceneiro, fez. Mas elas não adotaram, assim, que acharam meio tipo, pra quê? Então já tem isso aqui que é muito mais moderno, que é deitada. Pra que vai voltar, né? Como se estivesse indo para trás, assim, né? Olha Botando um só. pouco de cócoras ali. Eu expliquei de todos os benefícios da fisiologia e tudo mais, mas mesmo assim ainda não conseguiu entender. Então é isso, assim, é o tempo de cada um, assim, de cada sociedade, de cada vila e da evolução assim natural. Não tem como chegar lá. E daí depois eu fiquei, não, vou ficar aqui observando, não vou falar mais nada, assim, porque quem sou eu para falar alguma coisa, entendeu? Eu não tô aqui na pele deles, não tô vivendo o que eles É. estão vivendo. Então é ali observar, trazer o meu amor, meu cuidado, e é isso, assim, né? E aí lá Olha só. foi um dos momentos mais marcantes, assim, que eu fui visitar. Daí lá eles são tão pobres, assim, que a riqueza das vilas, assim, né, é contada pelos sacos de arroz. Então, Não. então quantos sacos de arroz que tu tem, assim, né, em casa? E eu fui fazer uma visita de pós-parto, tinha 5 dias o bebezinho. E aí a mulher disse, não, mas eu quero te dar meu bebê. Ela falou, não quer levar o meu bebê? Porque ela deu assim, meu Deus, imagina para uma mãe chegar nesse ponto, né, de querer que alguém cuide do seu filho, porque ela sabia que não tinha condições, né? Tipo, não tenho condições de alimentar mais uma boca. Por amor, Meu Deus. a melhor coisa que eu posso fazer é, né, que tu crie ela, assim. Só que não era tão simples assim também, né? Tipo, na hora, nossa, não me aguentei, assim, né? Comecei a chorar e tive que sair de dentro, assim, porque minha vontade era, né, pegar o bebê e levar, mas não é, tu não pode, não vai salvar o mundo assim também, né? Então, essa coisa É. muito de o que eu posso fazer aqui, né? Então, era tá ali aprendendo, né, com elas e orientando essa parteira que eu tava trazendo ideias, enfim, né? Devagarinho mudando mesmo. Então Você lá foi muito conversa com legal que eu ela tive a ainda? oportunidade de.
eu não converso muito, eu não tenho muito contato, assim, né? WhatsApp, ou não tem muita conexão, assim, com a internet também. Nossa. Então, Nossa, Maíra. várias experiências, assim, né? Muito incríveis, que eu nunca imaginei viver, né? Que De legal. estar Algum lá país que você aprendendo foi tem mesmo. tanta cesárea quanto o Brasil? Não. Eu fui perto da China ali, né? Na verdade, a China tá ali, né? Também com o Brasil. Mas não cheguei aí na China. Tive que escolher, né? Os lugares para ir. Minha vontade era ir em todos os países, mas não deu, assim. Então, no Butão foi muito interessante também, que é, né, um país que é bem tradicional. Acho que foi o país mais tradicional, assim, que eu visitei. Não sei quanto tempo que a gente tem de live ainda, mas eu vou falando Tem aqui. mais, ó, isso que eu ia falar, tem mais só um pouquinho, tem mais só 5 minutos. Ai, meu Deus, tá. Então vou pular o botão e vou falar da Nova Ah, mas eu Zelândia, queria que eu saber acho tanto que. do Butão. Uma vez eu vi no Globo Repórter que o Butão é um país que tem melhor desenvolvimento humano, que é melhor qualidade de vida, uma coisa Não, assim. que tem maior índice de felicidade do mundo. É, isso, isso. Como que é É, nascer lá? ela ficou curiosa. Então lá também tá nesse processo, né, dos partos saírem de casa e ir para o hospital, mas a maioria era ainda parto em casa na época, Olha só. né? E o parto no hospital também é bem convencional, né? Mulher sem acompanhante. Então, o interessante lá foi que eu consegui entrevistar mulheres das vilas que falavam que não queriam ir para o hospital, né? Porque o cuidado em casa era muito mais aconchegante, muito mais amoroso, era a parteira que conhecia e não maltratavam ela, então tinha essa coisa assim, de as mulheres fugir do hospital para não serem maltratadas assim. Olha só. Então, esse movimento assim acontecendo de incentivar de ir para o hospital, mas o hospital ainda oferecer, né, esse cuidado com mais intervenção assim para a mulher, que as mulheres Sim. acabam saindo com uma experiência negativa assim do parto e depois não querem voltar para o hospital. Então, não sei como é que é hoje lá, mas lá era um país super tradicional, assim, né? Todo mundo com a roupinha ainda bem tradicional. Tem todo esse cuidado com a cultura, mas na televisão entrou lá na década de 90, né? No Ah, botão. entendi. Então, é um país mais slow down, assim, sabe? Tudo mais lento, mais devagar, assim. Então, acho que por isso que eles têm, assim, esse de felicidade também. Sim, são É muito verdade. tranquilos, tá tudo sempre bem. É um país budista, né? Tradicionalmente budista, assim. Então, acho que tem muita todo mundo muito conectado assim com a fé, né, do budismo. Então, mas assim, só para finalizar, então, da Nova Zelândia, porque é o top one para mim, então não tem como não Ah, que dizer. legal. Então, a Nova Zelândia, eu fui para lá, eu conheci uma parteira que tinha ido estudar lá, né, uma parteira brasileira que foi fazer a parteria lá, que era ela soube que era a referência do mundo, assim, em parteria, Nova Zelândia, ela foi estudar lá e lá realmente é incrível, assim, porque seguiu o modelo inglês, né? Então lá as mulheres podem escolher o lugar que elas vão parir, então pode ser em casa, casa de parto, no hospital, então tem vários níveis dos hospitais, meu Deus, a assistência assim incrível e todo cuidado baseado, né, nas midwives, então as enfermeiras obstetras midwives. E a mulher pode escolher a parteira que ela quer. Então, isso que é o diferencial, assim, que é aquela sutileza que dá esse lugar, esse pódio, digamos, falando em Olimpíadas, Aham, aham. para mim. Então, é um país que conseguiu realmente dar todas as opções para as mulheres, né? De trazer isso, ou seja, a mulher escolher onde que ela quer ter o parto e com quem que ela quer ter o parto dentro do sistema público de saúde. Então, Olha isso que é só. o mais incrível, assim, que a assistência é igual para todas as mulheres. Que E, legal. e é um país bem feminista também, né? Tanto que a primeira-ministra ali é feminista e todo esse movimento que aconteceu também não foi assim, alguém foi ali e foi dado, né? Foi um movimento conquistado, né? Pelas Sim, uma enfermeiras cultura. obstetras, pelas As mulheres querem parteiras, um ter movimento muito parido. das mulheres. Tanto que foi o primeiro país, né, onde a mulher teve voto feminino. Então lá foi na década de 90.
que aconteceu também essa transformação. Então, uma coisa bem recente. Quando eu saí de lá, assim, nossa, faz muito, muito pouco tempo que tudo isso mudou. Então, né, é possível a mudança. Claro que facilita porque é um país pequeno, né, onde tu consegue fazer essa transformação. Você consegue ir em todos os cantinhos e fazer a coisa acontecer. Imagina, aqui no Brasil, a gente tem várias realidades no mesmo país, assim, né? É um país Desde a muito Amazônia, grande. Nordeste, Sul, Sudeste. Então, uma coisa que a gente tem que se juntar e ver Sim, como fazer essa transformação acontecer, assim, né? sim, sim. Mas Nossa, mas olha, é assunto, né? Eu falei, a gente tem que ficar 24 horas conversando. quando Imagina! vê, passou uma hora. Teria muito mais coisa para falar aqui. Depois fui pro Japão ainda. Foi uma experiência muito legal. Mas a Olha gente só. continua no outro momento, então, né? Te deixar aí Isso! cuidar das tuas crias, que eu sei que chega essa hora aí. Ei, Todo mundo Maíra, quer sabe mamãe. que eu queria te agradecer, assim, de você estar aqui com a gente. Uhum. Eu já falei pra você que eu acho que tem que colocar tudo que você aprendeu. Você sabe muita coisa. Você tem que mostrar isso pra gente. Uhum. Que eu tenho certeza que vai inspirar, né? Porque uma coisa que a gente falou desde ontem e hoje a gente falou também é da gente não se sentir só. Quando a gente ouve você falando do parto, das parteiras ao redor do mundo, pelo mundo, né? Você na sua realidade, aí a gente vê que nós não estamos sozinhas. É muito importante a gente fazer essa rede que se apoia, de uma parteira ajudando a outra, sabe? A Carol falou isso. Nossa, o quanto eu aprendo com parteiras mais experientes. Ela até falou, a que tava fazendo a live comigo, ela falou, fala pra Maíra que eu adoro ela, que ela é minha referência e tal e tal. Porque a gente precisa disso, de uma parteira ajudando a outra, né? Dessa rede. Como que você conseguiu fazer toda essa viagem? Porque pessoas te ajudaram, pessoas abriram a porta do seu Com trabalho, da sua certeza. casa, Não, não não é? teria conseguido fazer nada, né? Se as parteiras não tivessem recebido as mulheres, né? As Sim, comunidades. claro. E, e a E gente assim, receber também, poder trocar e poder receber também parteiras de outros lugares. Ou, né, enfermeiras, parteiras que estão começando, assim, nessa caminhada. Porque a gente aprende muito umas com as outras, né? E com as mulheres, com os partos e com as sim, trocas. Então, muito sim, bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho também da minha experiência. Dizer que eu estou, né, em constante aprendizado também. que Sempre a linda. gente tem o que aprender, né? E cada parte que a gente vai, tem que ir. Esse é para mim, uma das coisas mais lindas, né, do nosso trabalho, de ir para cada parto realmente com aquele olhar curioso, como se fosse a primeira vez, né? Que vai ter que estar, né, com essa presença para sentir o que é necessário fazer em cada momento ou não fazer, né? Quando que Sim, é hora de fazer algo, quando é hora de ficar ali quietinha, quando realmente a gente precisa entrar ali junto na energia do parto e, né, parir às vezes junto com a mulher, assim, né, de realmente entrar nessa força da vida, força do parto. E quando que a gente às vezes não precisa nem botar a mão, né? sim, E a mulher pega, o marido pega. Então, é muito lindo, assim, de ver uma energia muito parecida, né? Independente de onde a gente vai ao redor do mundo, né? Essa energia da vida, assim, né? Chegando no mundo. Então, para mim tem... Quando eu penso em parto e quando eu pari, eu senti muito essa energia, assim, da vida brotando, né? É como se fosse a continuidade da vida, né? Acontecendo ali, bem diante dos nossos olhos. É uma partezinha nossa nascendo, né? Agora eu falando como mulher, né? Parindo. sim. E, e esse ser único, assim, né? Que vai ser quem veio, né? Ser, assim, nessa vida e realizar o que veio realizar, né? Essa tarefa única de cada um. Então a gente Sim. me sinto muito E honrada, como né? nós De somos, poder participar desse momento da vida de muitas mulheres mesmo. é Então muito lindo. é muito Porque eu falo, intenso, né? É um trabalho de eu, muita responsabilidade. Eu falo assim, é muito maravilhoso e é muita responsa também, né? Então, eu sinto que é um trabalho que precisa de muita valorização, né? A gente mesmo se é, valorizar e de mostrar nosso trabalho para a sociedade mesmo. Eu acho que é um lugar que são as parteiras que tem que estar mesmo, um parto natural, de risco habitual. Então, eu defendo muito isso, assim, né? Que aqui no Brasil a gente tem muito esse paradigma, esse modelo biomédico, né? E devagarinho está mudando,
né? As Sim. pessoas estão sabendo um É o pouco mais trabalho de das formiguinha. midwives, das parteiras, das enfermeiras obstetras, e sabendo que, né, muitas vezes não precisa de intervenção nenhuma. É só realmente cuidar e proteger a natureza, né? Sim. Que é o que somos partes da natureza, né? Sim. Que lindo, que lindo. Só de estar Então, aqui com esse tanto de parteira aqui já é um ânimo, assim. Já é um ânimo, muitas já é uma parteiras aqui esperança, assim. escutando, né? Uhum. Muito legal. Maíra, Muito obrigada, obrigada viu? pelo convite. Amei estar aqui compartilhando. Sempre viajo de novo, né? Lembrando Que delícia. Que todos legal, esses gente. tempinhos incríveis. Que Muito bom, que bom. obrigada. Então, boa noite. Boa E noite, gente. Amanhã tem mais, então obrigada pela presença de todo mundo. E amanhã espero todo mundo aqui às 8 horas da noite. Um beijo, Maíra. Um beijo. beijo aí. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.